Boa noite, meu querido, minha querida. Mais uma live de quinta-feira para nosso crescimento espiritual. E hoje nós estamos falando sobre libertação financeira. Olha, um estudo, um ensino profundo da palavra de Deus para a gente entender por que o nosso dinheiro é um assunto altamente espiritual. Então você precisa ficar nessa live para você compreender melhor essas questões do dinheiro, né? O que a Bíblia fala sobre finanças tem a ver com a nossa vida espiritual? Com certeza. E a gente vai ver que, estudando a palavra, você vê que a Bíblia ela fala muito mais de finança, muito mais do dinheiro do que de salvação. Você sabia disso? Então hoje a gente vai falar sobre libertação financeira. Paz do Senhor para você, paz do Senhor. Paz do Senhor, Miriam. Irmã Miriam, paz do Senhor. Deixa eu botar aqui o meu retorno. Tudo bem? Deus abençoe, irmã Miriam, paz do Senhor Jesus. Sentindo saudade dessa hora lá, hein? Aparece. Deus abençoe. Olha, gente, esse assunto é tão importante para a nossa vida, né? Tem tantas pessoas aprisionadas no financeiro, já está em Cristo Jesus, já é salva, e ela está ali aprisionada. Então, para você que é cristão, que é crente, que já está em Cristo Jesus, e que sente que a vida ainda está presa, aprisionada, aqui é para você ficar. Que você que crê, que você que tem fé, que entende que o seu dinheiro, ele faz parte também da sua vida espiritual, porque a gente vem para Jesus, né, e muitas coisas ainda tá amarrada, pendurada, e aqui a gente vai trazer essa luz para você entender o porquê. Tem muita coisa que tá ainda aprisionada na sua vida, tá? Daniele, seja bem-vinda. Miriam, Deus abençoe a Igreja DCG. Gente, isso, paz do Senhor, Rosa, Deus abençoe. Esse assunto de libertação financeira é um assunto que a gente ouve muito pouco, né? Falar nas igrejas, ensinar sobre libertação financeira, sobre dinheiro, sobre prosperidade, né? É assim, é um assunto muito pouco difundido, mas aqui na live a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Em nome de Jesus. Isabela, seja bem-vinda, Isabela. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver. Eu tava querendo ver se eu conseguia colocar. Não, ainda não consigo. Depois eu vou ver. Gente, vamos chegando. Vou fazer uma oração para vocês. E vamos já falar sobre esse assunto que é um assunto libertador. Tem muita coisa para falar sobre finanças. Eu tava estudando aqui hoje, eu falei assim, não vai dar para falar numa live só, tá? A gente vai ter que colocar mais lives para falar sobre isso. Tô querendo no mês de julho falar sobre finanças. Inclusive, hoje eu vou falar sobre libertação financeira e vou falar sobre quando o nosso dinheiro é empregado no reino das trevas, né? Como que a gente faz, né, para poder resolver isso? Pessoas que colocaram seu dinheiro de uma forma, às vezes até no tempo da ignorância mesmo, né? Aplicou em tantas coisas, como que a gente faz para resolver essas questões, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. E durante o mês de julho, a gente vai continuar falando sobre finanças. Eu quero falar sobre 4 classes, 4 níveis de ataque na área financeira. Hoje a gente não vai falar sobre isso não. Hoje a gente vai falar também sobre a libertação financeira, que já vai trazer para você muita orientação. E nas próximas lives a gente vai continuar falando sobre finanças, porque é um assunto assim bem profundo, bastante coisa para falar, que vai ajudar a sua vida na sua caminhada cristã. Bem? Vou trazer orientações também práticas para vocês. Vamos orar? Vamos orar. Seja bem-vinda, Isabela, Marli. Deus abençoe, Marli. Ilse André, é isso? Deus te abençoe. Seja bem-vindo também nessa live. Vamos fazer essa oração já para chamar o Espírito Santo para estar aqui conosco, nos orientando, guiando essa live, porque sem ele a gente não pode fazer nada.
é Ele que nos orienta. A gente estuda, mas é Ele que me faz, me dá condição, né, de transmitir para vocês aquilo que de fato o Senhor quer passar nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa hora, entregamos essa live nas tuas mãos, sabemos que tu és o Todo-Poderoso, que tudo está no seu controle, no teu domínio, no poder, todas as coisas pertencem ao Senhor. Senhor, inclusive o dinheiro, Senhor. Dinheiro é um assunto altamente espiritual e nós precisamos falar sobre ele nessa noite. Pai, eu te peço que tu me oriente, que tu me ilumine para que eu consiga transmitir essa mensagem e toda mentira do diabo, Senhor, tudo aquilo que o diabo vem dizendo, sendo no nosso ouvido, que a gente não pode, que a gente não tem condições. Pai, em nome de Jesus, toda essa fortaleza vai ser queimada, quebrada, desfeita nessa noite, em nome de Jesus. Eu já oro pela mente, pelos ouvidos dos teus filhos, para que eles possam compreender aquilo que eu estou falando, Senhor, e aplicar nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos falar sobre finanças. Olha, quando a gente vai estudando sobre esse assunto, né, eu já estudo há muito tempo sobre finanças, e no final aqui eu vou estar falando para vocês como que vocês vão orar, né, em casa. Olha, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu vi quanto que as pessoas, né, quanto que a gente falha na nossa caminhada, na nossa vida, por a gente colocar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Muitas vezes a gente aplica o nosso dinheiro e, sem a gente perceber, esse dinheiro entrou no reino das trevas. Esse dinheiro entrou no reino das trevas. É o mesmo princípio, gente. É o mesmo princípio de quando você vai lá na salva, você vai lá na frente, coloca o seu dinheiro. A primeira impressão que você tem é o quê? Esse dinheiro vai entrar para a manutenção, né? Esse é o princípio, manutenção da igreja, para a ajuda de custo, de tudo que a igreja precisa. Mas no reino espiritual, esse dinheiro também está entrando. E ele volta para a gente em forma de bênção, de prosperidade, porque não tem nada que entra do nosso dinheiro no reino espiritual do que você não vai receber de volta. E esse mesmo princípio acontece no reino das trevas. Então, o reino de Deus, ele não funciona por sensacionalismo ou sentimentalismo. Não, tudo no reino, grave isso aí, tudo no reino funciona por lei e princípios. Jesus falou assim: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, eu não vim desfazer nada do que os profetas falaram, eu vim cumprir. Jesus veio cumprir a lei e ele veio cumprir um princípio que era morrer, né, pela nossos pecados, e precisava de um sacrifício, um derramamento de sangue. Então ele veio morrer pelos nossos pecados e esse pecado está pago. Esse pecado está pago até daquelas pessoas que ainda não nasceram. Já está pago. Isso Jesus resolveu. Agora, o que a gente está falando aqui é sobre consequências daquilo que a gente faz. Então hoje eu quero falar para vocês sobre a oferta pela culpa. Então, estudando muito tempo sobre isso, algumas pessoas já me acompanham. Mantalita, da onde você tirou todos esses estudos? Da palavra de Deus e dos seminários que eu faço sobre libertação e cura. Batalha espiritual, libertação, gente, é um ministério. Está dentro dos 5 ministérios que a Bíblia fala lá em Efésios 4, que é um ministério profético, né? Jesus fala, em Efésios, Paulo fala assim: Jesus designou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para mestre. Entende? Então a gente está dentro desses 5 ministérios. Então o ministério profético, ele está ali exercendo isso. Então a gente pesquisa, a gente estuda, a gente vai em todos os pontos para a gente ver aonde tem legalidade e aonde a gente pode orar e desligar. Então o mundo espiritual é assim, ligou na terra, liga no céu. Quando fala terra, é o mundo físico. Então tudo que eu faço, eu fui lá com o meu dinheiro, eu tirei o meu dinheiro, apliquei nas trevas. O que é as trevas, irmã Thalita? Então, conforme a gente vai estudando, o que são o reino das trevas? Tudo aquilo que desagrada a Deus, que você quebra um princípio. Então, eu fui lá investir, por exemplo, no aborto, numa clínica de aborto. Entendeu? Investi nas drogas, investi em álcool, bebida, investi em prostituição. Eu investi, esse dinheiro entrou lá. Então, eu liguei. E como que eu vou resolver isso? Ah, mas o sangue de Jesus já não resolveu isso? A gente vai ver isso aqui, eu já falei e a gente vai ver. O sangue de Jesus pagou pelo meu e pelo seu pecado, tá pago. Agora, aquilo que eu liguei, eu fiz uma aliança. Por isso que muitas vezes a gente vai orando, né? Quando eu comecei a estudar sobre isso, também passei por libertação, a minha vida mudou totalmente. Quando eu fiz as orações de desligamento das heranças espirituais. Que muitas vezes você não está entendendo, eu estou fazendo as coisas certas, eu estou dando dízimo. Queridos, o dízimo é uma lei. A gente vai falar durante as lives, as próximas lives, eu vou falar sobre o dízimo, tá? Vou falar sobre essa classe de gafanhotos, né? E no nosso ataque financeiro. Então a gente vai falar muito sobre dinheiro no próximo mês. Então fica aqui, que você vai aprender ainda muito sobre isso. E eu vou te ensinar como que você vai orar e vai desligar isso. Então hoje eu quero falar sobre a libertação financeira e eu quero trazer um ensino para vocês sobre o dinheiro que a gente investiu nas trevas. Como que eu faço para resolver? Tudo aquilo que a gente investe foi uma ação minha. Então, assim como eu liguei, eu preciso desligar isso. Eu preciso tirar de lá. Então, observando a vida financeira das pessoas, porque às vezes, por exemplo, eu faço muito aconselhamento pastoral, faço libertação. Então, a gente começa a avaliar, né? Como que está aquela vida financeira a partir dessas situações de investimento nas trevas, né? Você vai ali identificando esses pontos, né, que as pessoas aplicaram o seu dinheiro. E aí eu pergunto, como que tá a tua vida financeira hoje? Ó, tá um bagaço. Eu dou um passo para frente, outro para trás. As coisas não fluem, não andam. Gente, parou aí? Parou para vocês? Ou tá indo a imagem? Aqui parou para mim no retorno? Como que tá aí? Fala para mim. Está tudo certo? Voltou? Voltou, né? Aproveitar aqui, Deus abençoe, Daniele, Pamela. Deus abençoe, Elisamar. Muito obrigada, vocês estão aí assistindo essa palavra que vai de encontro ao seu coração e vai te dar crescimento espiritual. Então, quando a gente está atendendo as pessoas, a gente observa isso. Então, pela prática, lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim que pela prática a gente aprende, a gente sabe o que está acontecendo. Então, como eu lido com isso já há alguns anos, eu sei que isso é uma realidade. Olha o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, né, na palavra, na justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades, ou seja, têm os seus intelectos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, pela prática, a gente vai vendo que isso é uma realidade. Então, querido, se você acredita nisso, se você entende que isso é uma verdade, essa live é para você. Essa live é para você, você pode ficar aí que vai ser bênção. Obrigado, gente. Voltou, né? Tá normal, ok. Então,
a gente vai observando a vida financeira das pessoas, né, que se envolve com isso, e a gente vê que isso é uma realidade. Então, tudo que vem de Deus, gente, tudo que vem de Deus, o dom da vida, né, tudo que Deus nos dá é bênção. Então, quando a gente pega aquilo que Deus nos dá e coloca em outro lugar que não é no reino da luz, a gente se comprometeu lá. Entendeu? Assim como me comprometo, Deus se compromete com você e comigo de te abençoar, a mesma coisa acontece nas trevas. Então, quando é um trabalho feito por feiticeiro, por exemplo, tem pessoas que foram em cartomante, né, feitiçaria, bruxaria, investiu dinheiro lá em benzimento, também em trabalho de macumbaria. Então, essas coisas que você botou esse dinheiro lá, ficou lá amarrado. Então, quando investimos nesses lugares, a gente se comprometeu. Mesmo que seja no tempo de ignorância, investimos no reino das trevas, teve legalidade para amarrar ali o nosso dinheiro. Então, tem uma história lá em 1 Crônicas, no capítulo 2, tem uma história que Davi, olha o que aconteceu. 1 Crônicas, capítulo 2, Davi, ele vai fazer um recenseamento e ele não podia ter feito aquilo ali porque Deus não autorizou que ele fizesse. 1 Crônicas, capítulo 2. Deus falou para ele não fazer e ele resolveu fazer. E ali, o que aconteceu? Veio sobre a terra uma praga. Veio sobre a terra uma praga. E Davi ficou apavorado porque ele sabia que ele tinha sido culpado por ter feito aquilo. E aí ele vai consultar o profeta. O profeta fala para ele assim, olha, 1 Crônica, capítulo 20. Ele fala assim, vão e levem, façam um censo em Israel. E a Bíblia fala aqui que ele fez um censo para levantar quantos soldados ele tinha, mas Deus não tinha dado ordem para ele fazer isso. E por ambição, por orgulho, ele foi e fez. E aí a Bíblia diz aqui que ele feriu, Deus feriu a terra. Aí agora o profeta fala para ele, você precisa levantar um altar ao Senhor e oferecer nesse altar uma oferta pela culpa dos pecados que você cometeu. E ali ele levantou um altar ao Senhor e ofereceu uma oferta a Deus pela culpa do seu pecado. E depois que ele fez essa oferta de remissão, Davi, que era rei, né, fez essa oferta, e aí o texto diz que a praga cessou. Então ele foi tentado para fazer isso, e Deus falou para ele, não era para você fazer. E ele desobedeceu, e ali ele foi punido, toda a terra foi punida, né, por ele ter feito isso. E ali foi oferecida a Deus uma oferta pela culpa. Ao fazer a oferta, a praga que estava solta se cessou. Então a oferta aqui que a gente chama, é a oferta de remissão, ela tem o poder de parar a praga, de cessar. Então assim, na minha experiência de libertador, todas as vezes que a gente vê uma ficha, né, que teve investimento nessas áreas, é certo. Você vai convencer, você vai perguntar como que tá a tua vida financeira. Ela fala, ó. E é gente como eu e você que já tá na igreja há muito tempo. E aí a gente não vai entender. Também já atendi pessoas que ela tava tudo certo, tudo ok. Mas quando a gente foi ver o histórico das heranças espirituais, né? Os pais, né? Os avós tinham envolvimento com morte, com assassinato. Então, dinheiros que foram empregados ali, né? Roubo, usurpou terras, né? Como que foi adquirido aqueles bens. Então, tudo isso trouxe consequência. Por quê, queridos? Porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, você pode ser a terceira, você pode ser a quarta geração que está sofrendo por causa desse pecado. Então, ali a gente vai identificando isso e vai orando.
E também lá em 1 Samuel, no capítulo 5, tem algo também que acontece lá muito interessante, que foi os filisteus, eles vencem a guerra, eles vão vencer a guerra contra os povos israelitas, e eles roubam a arca do Senhor e levam para a terra deles e coloca no templo de Dagon. Isso aqui está em 1 Samuel. 1 Samuel também tem essa história. A arca é levada para o templo de Dagon. E aí quando chega lá no templo de Dagon, sabe o que acontece? O Deus deles, né? No dia seguinte, que a arca estava ali, o Deus amanhece de cabeça para baixo, de cara na terra. E aí eles começaram a ver que aquele Deus era um Deus poderoso, que estava ali dentro daquela arca. E eles falaram assim, o que está acontecendo? No dia seguinte, no outro dia, de novo, a estátua amanheceu de cabeça para baixo. E não só isso aconteceu, como Deus puniu a terra com ratos. Muitos ratos. E não só isso, Deus puniu aquela terra também com tumores. Todos os homens tiveram tumores. Então, uma praga veio sobre aquela cidade. E aí, para eles poderem resolver aquele problema, eles falaram, vamos devolver essa arca de volta. Vamos devolver porque o Deus deles é poderoso. Só que eles falaram assim, não vamos devolver ela vazia. Juntaram os principais reis e falaram assim, não vamos devolver ela vazia. Vamos colocar uma oferta dentro dela. Aí fizeram 5 bezerros, se fizeram 5 estátuas, né, de ouro e colocaram dentro, próximo com a carroça, né, que estava levando aquela arca, como uma oferta pela culpa. Então, aí aqui diz assim, e devolveram a arca de Deus de Israel, não a mandaram vazia, mas enviaram também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a mão dele continua pesando sobre vocês. Então assim, mandaram uma oferta pela culpa. E aí aqui a gente aprende algumas coisas, né? Que assim que eles enviaram essa arca, a arca, né, para o local, acabou os tumores, cessou a doença, e aí a gente aprende algo aqui. Que tem coisas que estão ainda na nossa geração. Porque, queridos, tem pessoas que envolveram muito tempo nesses lugares. E dinheiros, muitas das vezes, alto. O dinheiro, ele é como se fosse parte do teu sangue. Quando você vai estudando sobre isso, por que o dinheiro ele é tão espiritual? Porque é quando você trabalha, preste atenção, o teu trabalho, a energia que você está botando dentro do teu trabalho para você trabalhar, seja qualquer lugar que você trabalhe, que você aplicou energia para aquilo ali, tempo para aquilo ali, isso é poderoso, isso é custoso. Então, todas as pessoas que colocam o seu tempo, que colocam a sua energia em um trabalho e ela recebe por isso, esse dinheiro é um dinheiro que é parte de você, do teu suor. Então, quando ele entra no mundo espiritual, preste atenção. É como se você estivesse aplicando ali uma semente. É poderoso. Então, Jesus, o tempo todo, as parábolas de Jesus foi falando sobre riqueza. Jesus fala mais sobre riqueza nas suas parábolas, se você parar para prestar atenção, do que salvação. Para você entender como que o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Tanto que a Bíblia fala assim, vocês decidem quem vocês vão servir, se a Deus ou a Mamon. Mamon era o Deus da prosperidade, do dinheiro. Porque não é, eu não estou falando aqui que o crente não pode ser rico, ele não pode ter riqueza, não é sobre isso. É sobre quem que você serve. É o dinheiro que serve para você, ele está te servindo ou você está servindo ao dinheiro? Então tem um sentido diferente, né? Tem um sentido diferente. Então aqui eles enviam uma oferta pela culpa. Devolveram a arca com oferta de remissão.
Então, a oferta de remissão não é uma oferta comum. Não é uma oferta comum que você põe lá na salva lá da tua igreja. Não é. Aquela ali é um tipo de oferta. Essa oferta que a gente está falando por remissão da culpa, ela é de outra forma. Ela é entregue ao sacerdote da igreja. Eu estava ouvindo a pastora Tânia falando, a pastora Tânia Tereza, né? E ela conta, se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, tem um vídeo da pastora Tânia Tereza que fala sobre oferta de remissão e você vai entender mais profundo. Ela fala assim, é tipo como, por exemplo, ela descobriu que ela tomando água de coco, ela tinha problema de cãibra, né, na batata da perna. E ela descobriu que ela tomando água de coco, aquela água, quando chega por ter potássio, quando chega lá na sua perna, né, que ela vai entrando dentro do teu corpo, na corrente sanguínea, ela descobriu que aquilo ali diminuía a dor da perna dela. Ou seja, vai pelas células do corpo até chegar e fazer o efeito que tem que ser feito. Assim é a mesma coisa com a oferta. Você não vê quando ela entra lá na tesouraria da igreja o que está acontecendo no mundo espiritual com essa oferta que você deixou ali. Por isso que você tem que dar com fé, com alegria. Só que não é essa oferta que eu tô falando aqui. A oferta da remissão pelo pecado é a oferta pela culpa. Pelo dinheiro que você empregou lá nas trevas. Esse dinheiro que a gente coloca na igreja, o dízimo e a oferta, é para que haja mantimento na casa do Senhor. Quando você coloca o seu dízimo na casa do Senhor, você tá dando ali os 10%, você está consagrando seus outros 90%. Você está dizendo assim, Senhor, estou devolvendo 10. E esse devolver dos 10, você está consagrando os 90. Que Deus vai abençoar, vai prosperar. E esse dinheiro não vai fazer, o dízimo não vai fazer você ficar rico. É para prosperar e para abençoar aquilo que ficar na tua mão. Entende? Agora, a oferta que eu estou falando aqui é a oferta pela culpa. Para cessar o mal. Então, essa oferta você pode... Mantarita, como que eu faço então essa oferta? Você pode ofertar ela a um pastor, a um sacerdote que você confie. Qualquer pastor que acredita nesse princípio. Porque se ele não acredita, se você não acredita, não adianta fazer. E eu, por experiência minha própria, particular, quando eu fiz isso, as coisas começaram a abrir para mim financeiramente. Comecei a prosperar, começou a desamarrar nós que eu não estava entendendo. Por quê? Porque é pela fé, você tem que acreditar nisso. Eu fiz a oração sobre esse entendimento, né? E uma vez eu fazendo isso na outra congregação que eu estava, não na atual. E no final desse estudo, quando eu dei, a gente falou, a gente vai fazer a oração. Se você crê. E ali a irmã levou o valor que ela tinha. E eu lembro que naquele mesmo dia ela ia voltar à tarde para poder ela passar pelo mapeamento. Querida, quando ela voltou à tarde, ela falou assim, pastora Thalissa, você não vai acreditar. Aqui travou pra mim, gente. Aí não travou pra vocês não, né? Tá tudo certo? Deixa eu colocar aqui de novo. Voltou. E ela, quando voltou à tarde, ela falou assim, pastora Thalissa, ela não acredita. Eu cheguei em casa, eu recebi uma amiga na minha casa que ela falou que ia lá, né, por volta de 12h, 1h. Quando ela chegou lá na minha casa, ela falou que estava desempregada, né? Estava desempregada e estava aguardando as portas de emprego serem abertas para ela, que eu tinha mandado currículo. E essa amiga chegou lá para ela e falou assim, fulana, eu passei por aqui de carro rapidinho, vim trazer um negócio para você. Aí deu para ela uma bolsa de compra.
E ela falou que quando essa amiga já estava saindo do portão, aí a amiga voltou, falou assim, peraí que eu esqueci. Toma aqui, tirou do bolso, falou assim, aqui ó, é pra você, Deus mandou te dar. Ela falou assim, ela não acredita. Quando eu peguei, tinha 10 vezes mais o valor que eu tinha colocado na oferta. Eu falei, meu Deus. Então, gente, e ela depois contou pra mim que as portas de emprego abriu pra ela pôde escolher, né? 2 vagas que ela tinha colocado, as 2 saíram, ela pôde escolher. Então, assim, tem centenas de pessoas, dezenas de pessoas que contam seus testemunhos e você vai ver isso que é uma realidade. Por quê? Porque você precisa crer. É pela fé. E aí você precisa passar para o seu pastor, né, essa situação. Se ele crê, se ele acredita, ele precisa saber fazer essa oração. Que é uma oração que vai te desligar do mundo espiritual, daquilo que você envolveu. Então, você pode falar com o pastor, né? Para ele desligar e ligar você espiritualmente. Onde está esse princípio? Mateus 18, 18. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar será desligado no céu. E quando 2 concordarem na terra, aonde está isso? Mateus 18, 19. Então precisa ser feita uma oração de concordância. É diferente daquele dinheiro que você põe lá na salva. Ali é para outro fim. Esse valor, essa oferta é oferta pela culpa. Que você vai colocar e enviar Deus para cessar tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo. Thalita, mas foi tanta coisa que eu não tenho nem noção. Ora Deus, o Espírito Santo vai te dar orientação, o valor que você vai colocar, que você vai ofertar, tá? Posso entregar para o pastor da minha igreja? Pode. Se ele souber fazer essa oração com você, se ele concordar, se ele entender. Ok, ele tem que acreditar. Posso entregar para um missionário que está na África? Ou pode, desde que ele saiba fazer essa oração com você e te cancelando. Algumas pessoas me perguntam, Thalita, eu posso fazer com a senhora? Ou isso tem que ser só com o meu pastor? Não, querido, isso pode ser com qualquer pessoa que entenda, qualquer ministério que entenda sobre isso. Se você quiser fazer, alguém já me perguntou, posso fazer com a senhora? A senhora tem como eu fazer? Tem. Se você quiser lá na minha igreja, você vai, você me encontra lá e a gente ora. Se você quer fazer na bio aqui do meu Instagram, tem lá o meu link para você entrar em contato comigo ali na parte do mapeamento. Você marca o mapeamento, você ora, a gente ora junto e você faz essa oração de desligamento, tá bom? Então, desde que entenda sobre o assunto. Então, quando você vai lá na frente, colocar lá na salva, é uma coisa. Agora, essa oração é outra. E aí, tem um testemunho, né, também de uma irmã, que ela me contou da última palestra que eu fiz, né, na nossa igreja. Ela me procurou uma semana depois e falou assim, Thalita, quando eu fiz essa oração que a senhora fez aqui, passou-se uns dias, o meu filho, né, o filho dela, foi em abril, né, foi no final de abril que a gente fez. Passou uma semana depois, o filho dela falou assim, mãe, eu coloquei um negócio pra senhora lá na sua conta. Assim mesmo. Depois dá uma olhada lá. Aí ela falou que foi olhar. Ela falou assim, eu tô contando esse testemunho, irmão, pra eu dizer que Deus fez tanta coisa na minha vida depois das orações que a gente participou aqui, das orações de desligamento, né, que a gente fez orações de quebra de maldição. Foi tantas coisas que aconteceu espiritualmente na minha vida e mais essa também, que eu precisava contar. Então ela falou, quando chegou lá no banco, tinha 3 vezes mais o valor que ela tinha colocado lá, né? Então ela falou que outras coisas foram abrindo espiritualmente. Por quê, gente? Um ato de fé. Deus promete que vai abrir as janelas do céu e vai abençoar. Então Deus envia o recurso. Amém? Quem tá entendendo aí? Deixa eu ver quem chegou. Tudo certo, amém. Quem tá entendendo, diga aí pra mim, amém, tô entendendo. Isso funciona da mesma maneira, gente. Quando a gente vai no centro, né?
Quando a gente vai no centro espírita, quando a gente vai, deixa o dinheiro lá na prostituição, na benzadeira, na cartomante, tá entrando dinheiro lá. Da mesma forma, seu dinheiro entrou no reino das trevas. Não muda nada. Você investiu, fez uma aliança, deu uma legalidade. Então ali você vai receber o quê por conta disso? Maldições. Você fez um link com o mundo espiritual. É o que você vai trazer para a luz, você faz um link com a luz. Se você foi nas trevas, você faz um link com as trevas. Então, a oferta de remissão é para remir você da culpa. Então, culpa é uma coisa, pecado é outra. Oferta pela culpa, essa que a gente acabou de dizer. Oferta pelo pecado é quando Jesus já se ofertou pelo nosso pecado, né? Foi o que? O sangue derramado de Jesus Cristo. Então, como que eu, Thalita, resolvo a culpa dos meus pecados? Então, aceitando a Jesus como seu Salvador. Então, quando você crê no sacrifício da cruz do Calvário, né? Você é salvo. Paguei pelos meus pecados. Agora, oferta pela culpa é outra coisa. Oferta pelo pecado é através de Jesus Cristo. Então, esse assunto é muito profundo e eu tenho visto isso, tenho feito isso, vivo isso e tem sido um referencial. Depois que você entender sobre isso, a gente faz a oração, eu vou te passar toda uma maneira, né, um ato profético de como você vai fazer em casa a sua oração. Depois que você faz essa oferta da culpa, eu passo para você um ato profético, como que você vai em casa orar, tá? E aí, a gente já está finalizando. Como deve ser o valor da oferta de remissão? Não tem valor específico. Esse assunto é com você e o Espírito Santo. Você deve algo proporcional à culpa, você faz. Como você for orientado nas suas condições, né? Tem pessoas que conseguem pagar, sabe o quanto que ela gastou ali nas trevas, e ela tem condições hoje de pagar aquilo ali, e ela oferta na casa do Senhor, oferta pro sacerdote, faz ali a remissão dela. Tem pessoas que não, ela vai ofertar aquilo que ela tem condições, que o Espírito Santo falou no coração dela, tá? Então, orar ao Senhor entendendo que não é uma oferta comum, não é uma oferta comum, tá? Isso faz toda a diferença da gente entender isso. Amém? Sim, tá entendendo? Sim, glória a Deus, glória a Deus. Deve ser uma oferta de peso para expiar a culpa. Isso vem da fé. Se você acredita no reino espiritual, você vai ser solto, liberto e sua vida vai conectar e vai andar para frente. Gente, a minha experiência como libertadora, algumas irmãs que estão aqui me acompanham, algumas participam comigo sobre libertação, é fato. E eu tô falando de pessoas crentes, que já estão algum tempo na igreja, servindo ao Senhor, mas teve tanto envolvimento do dinheiro dela nas trevas, que hoje as suas finanças é amarrada. Dá um passo para frente, outro para trás. Entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento, eu estou trazendo para você, porque isso aqui não existe, esses ensinos não existem na igreja. Aí você ora e fala para mim assim, mas irmã Thalita, quando Jesus veio, essas coisas não ficaram para trás, já foram tudo resolvidas? Queridos, lá em Mateus 23, ele fala sobre esse princípio da lei. Jesus lá confronta aqueles homens dizendo assim, vocês estão dando oferta da lã, da hortelã, né? Deixa eu ler aqui para vocês, Mateus 23. Olha o que ele fala. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês estão dando dízimo, até do cominho vocês estão dando dízimo.
e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Então Jesus, em momento nenhum, Jesus invalidou a lei. Thalita, você leu 2 textos do Antigo Testamento, eu estou falando aqui Jesus. Jesus está falando aqui, ó, vocês estão dando dízimo da hortelã, do cominho, estão dando dízimo de tudo, mas estão desprezando os preceitos mais importantes da lei. Aí ele fala assim, a misericórdia e a fé, mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que ele está falando para eles? Vocês têm que fazer uma e a outra também. Não tem que desprezar a lei. Então Jesus em nenhum momento veio desprezar aquilo que foi colocado por Deus no Antigo Testamento. Não invalidou. Então os princípios da lei deveria fazer da mesma forma. Jesus não invalidou a lei de Moisés. Então falar de dízimo e oferta é uma coisa. E oferta pela culpa é outra. Tá? E Jesus fala lá, por exemplo, daqueles leprosos, quando eles foram curados por Jesus. Jesus falou para eles assim, vai agora aos sacerdotes e faz a oferta da lei de Moisés. Vai lá agora, se apresenta a eles e faz a oferta que Moisés estabeleceu. Então Jesus, em nenhum momento, né, só falando agora sobre o dízimo, né, e a oferta, em nenhum momento Jesus invalidou aquilo que existia na lei. Então, ore a Deus para que o convencimento venha a você, assim como veio a mim. Como veio a muitas pessoas que a gente ora e que elas acreditam. E elas são alcançadas por essa cura através da finança, né? Então, se você se convencer, faça isso. O resultado é o que? Liberação de toda a conexão. Jesus deu autoridade à igreja, tem autoridade para ligar e desligar. Ligar e desligar. É a igreja que faz isso. E quem é a igreja? Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Você é a igreja, eu sou a igreja. Teu pastor, o sacerdote, o levita, o missionário. Então, esse princípio de ligar e desligar é para quem entende do assunto. Vai lá e faz por quê? Porque ele vai fazer porque ele acredita, ele tem autoridade, ele vai te desligar. Tem? Porque o mundo espiritual é legal. Trabalha com legalidade, com princípios. Então, quando entendemos os princípios espirituais, tudo que estava travado vai começar a fluir. Porque o dinheiro é espiritual. Então, quando não podemos servir a 2 senhores, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então, eu sei que tem gente aqui que já passou por libertação, né, lá na nossa igreja, e entende esse princípio, tá entendendo. Agora, depois que eu desligo a minha vida desses envolvimentos, né, que eu tive no passado, que eu apliquei o meu dinheiro ali nas trevas, muitas pessoas que aplicou o dinheiro em aborto, você aplicou ali no espírito de morte. Vai matando, vai roubando. Daqui a pouco tu pensa que tu tá prosperando, daqui a pouco desmorona tudo. Gente, eu vivo prosperidade. As coisas, né? Saúde. Às vezes a gente tá para comprar alguma coisa, tá para fazer alguma coisa dentro de casa, ou até mesmo fora de casa. A gente vê como que Deus abre as portas para a gente poder fazer. A gente chega no lugar, a gente achava que tinha pesquisado um valor, chega lá, o valor é menos, bem menos daquilo que eu pesquisei. Há pouco tempo, eu precisei fazer uma cirurgia no meu pet, né? Na minha cachorrinha, que era de urgência. Cachorro de estimação. 10 anos ela tem. Eu precisava fazer de urgência. Eu falei, meu Deus. E era um valorzinho considerável. Até isso Deus cuida. Quando foi no dia que eu levei ela no médico, né, no veterinário,
Ele falou assim, ó, ela vai ter que fazer essa cirurgia urgente. E aí eu saí dali, eu falei assim, Senhor, e agora esse recurso? Poderia parcelar no cartão, mas eu falei, Senhor, e agora esse recurso? Aí passou alguns instantes, eu recebi uma mensagem. A mensagem era de um curso que eu tinha feito, e que nesse curso que eu fiz, no final do curso, quem fizesse um vídeo, enviando um vídeo de 2, 3 minutos sobre aquilo que você aprendeu, sobre como que o curso foi importante para sua vida, o que mudou na sua vida através daquele curso. E eu tinha feito há um mês atrás, mais ou menos, e eu tinha esquecido. E eu recebi a mensagem. Gente, a mensagem veio assim, olha, o seu vídeo foi selecionado. Eu falei, Jesus, pasmem. Era justamente o valor que eu precisava. Entende isso? Que Deus provê? Eu vivo da provisão. Depois que eu orei, depois que eu entendi, que eu me desliguei das trevas, que eu falei assim, ó, tirei da mão dele tudo aquilo, orando pelos meus antepassados, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta geração, do que eles se envolveram, que eu tinha na área financeira, né, na minha geração, tinha bloqueio, tinha dificuldade. Meus pais viveram com muita dificuldade financeira. A gente começou a ter provisão. Deus tem provido os mínimos detalhes, gente. Às vezes a gente chega no lugar, como recentemente, meu filho, né, foi fazer uma matrícula, e chegou lá, não precisa pagar a inscrição, a matrícula, não precisa pagar o livro, vocês só precisam pagar essa mensalidade aqui. Eu falei, gente... ainda tem mais. Olha, toma essa blusa aqui. Quanto que é a blusa? É tanto. Toma essa blusa aqui de graça. É um brinde para vocês. Gente, é assim. Eu fico vendo a provisão de Deus. Agora, se eu quero enriquecer, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que investir dinheiro. Eu tenho que arrumar uma renda extra. Eu tenho que ter... Eu tô falando de provisão. Entende? Então, tira o dinheiro de lá. Faz com fé. E assim, são muitos detalhes que vão acontecendo no meu dia a dia. Entendeu? De roupa, de lugar que eu vou comprar, chegar lá tá outro preço. Deus é muito bom. De dinheiro que a gente não imaginava que ia receber aquele dinheiro. Recentemente a máquina, né? Minha máquina já tá bem antiga, já tem bastante tempo de máquina de lavar. Eu tava conversando com meu esposo, né? Eu falei, gente, recentemente a gente vai receber um valor que a gente não tava esperando receber. E aí a gente falou assim, olha, era justamente o que eu tava pensando em comprar. O Senhor mandou parte do dinheiro. Eu falei, meu Deus. Então assim, eu fico vendo a provisão. Deus não tá... Eu não tô falando aqui de riqueza, mas que Deus vai prover. Amém? Quem crê nisso? Diga amém aí. A glória. Então o Senhor quer prover para a sua vida. Provisão. Então, tudo que fazemos com o nosso dinheiro é espiritual. Se no reino das trevas, o resultado é maldição. Se for no reino da luz, o resultado é bênção. Glória a Deus, eu creio. A irmã tá falando aí, eu creio. Então, gente, faça com coração a quantidade que você pode fazer. Você sabe quanto que você investiu lá nas trevas. Às vezes, nas libertações que eu faço, eu vejo, né, a gente vê quanto que a pessoa investiu nas trevas, em trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de derramamento de sangue. Aí quando chega na casa do Senhor, uma ideologia maligna que o inimigo tem disseminado na igreja, é que você, a parte da finança, de dinheiro,
é um assunto à parte. A gente não pode falar sobre isso. Gente, eu mudei meu entendimento sobre isso. Todo mês de janeiro eu faço a minha oferta das primícias do ano. Eu ensino sobre isso. E o Senhor tem abençoado, porque o dinheiro é do Senhor. A gente está falando sobre prosperidade em cima do dinheiro. Sobre provisão de Deus. Entendeu? Deus não vai deixar faltar. Deus vai prover, Ele vai tocar nas pessoas. Vai chegar o recurso para você. Saúde o Senhor vai te dar. Tem pessoas que ganha dinheiro. Daqui a pouco vai o dinheiro todo. O carro bateu, gastou não sei quanto de remédio. E não foi embora todo aquele dinheiro que ganhou. Entende? É sobre isso. O Senhor cuida daquilo que é seu. O Senhor guarda, o Senhor protege a tua casa, protege os seus bens. O diabo não pode mais botar a pata dele, a mão dele, porque você arrancou de lá e você fez a oração de desligar. Então isso é para quem crê. Eu vivo isso. As pessoas que eu oriento, que eu faço a oração, vivem isso. Então se você crê, faça. Mantalita, como que eu posso fazer essa oração com a senhora? Na bio do meu celular, na bio do meu Instagram, lá tem um link para você participar de mapeamento espiritual. Você me chama lá e a gente marca uma conversa. Pode ser online, pode ser na minha igreja. E a gente conversa, a gente faz essa oração. Você faz o mapeamento e a gente ora ali. Só quero fazer a oração, a gente ora e te desliga. E eu vou te orientar o que você vai fazer, como que você vai orar dentro da sua casa. Vou te passar as orações que você vai orar e vai dar uma ordem. Fala, olha, eu fiz a minha oração, fiz a minha oferta da culpa. E agora, diabo, você vai sair da minha casa, você vai botar dedo na cara dele, vai falar, agora fora daqui. E você vai ter uma conduta a partir daí, diferente do que você vinha tendo. Honrar com as suas dívidas, ter domínio próprio para administrar o seu dinheiro, que é uma coisa que Deus vai dando pra gente. No momento que a gente faz essa oração com entendimento, agora você tem domínio para administrar o dinheiro. Ser grato a Deus pelos recursos que chegam na sua mão. Fazer planejamento financeiro. Rever os seus gastos para ver se é necessário. Tudo isso, gente, Deus abriu tanto o meu entendimento com as finanças, que hoje eu fiz um curso, né, alto, custo alto, sobre finanças. Porque até então eu não tinha isso, nem tinha desejo de aprender. E Deus foi trabalhando contra isso, abriu as portas para eu fazer. Então, assim, eu tô aqui para te ajudar, para te ensinar. Porque o dinheiro é um assunto altamente espiritual, mas a gente precisa encarar isso como verdade. A gente precisa assumir esse lugar. Se você tem consciência que você investiu o seu dinheiro lá nas trevas, Jesus já pagou a oferta pelo seu pecado, que foi o sangue dele derramado, e você já aceitou Jesus, o seu pecado foi perdoado. Hoje, se você morrer, você vai para o céu, você está salva. Agora, se você está com a vida amarrada, está com a vida bagunçada, financeiramente está tudo ruim, para raciocinar o que está acontecendo. Aonde foi que o dinheiro entrou? Eu tenho consciência que meus pais fizeram, meus avós. Vem e faz a oferta de culpa. Oramos, desligamos tudo isso. E você começa agora a ter essa conduta de honrar, de mudar, que a partir daí você vai ver a obra de Deus na sua vida, a provisão do céu. Não estou falando de riqueza, estou falando de provisão. Para você enriquecer é outro assunto, mas provisão do céu você vai ter. Porque às vezes a gente acha que a gente dando dinheiro lá na igreja, né, ofertando, a gente vai ficar rico. Não. A Bíblia fala sobre riqueza. Eu vou falar para vocês nas próximas lives. A live de julho vai ser sobre finanças. E a gente vai dar dicas aqui para vocês. Tá? Inclusive, eu vou falar, uma das lives que eu vou falar em julho, vai ser sobre 4 classes de gafanhotos. 4 níveis de ataque na área financeira.
e muitas outras coisas mais. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Então, ó, busque os meios para você ter outras fontes de renda. Mas para que isso funcione, você tem que começar a fazer como eu te falei. Tem que primeiro ter o entendimento, orar a Deus, para que você tenha convicção disso que eu estou ensinando para você. Se fez sentido para você essa live, se fez sentido para você esse assunto, você agora ora ao Espírito Santo, faz ele para te lembrar aonde foi, e você vem fazer a oração de desligamento. Ou você faz aonde você entender que você tem que fazer, mas a pessoa tem que entender sobre o assunto, compreender isso. Faz e começa a ter o compromisso. Tem um ato profético que você vai fazer na sua casa, vai orar. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a oração de remissão, oferta pela remissão da culpa. Deus te abençoe, minha irmã. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Que ele faça você entender que tudo que fizemos nesse mundo, nós ligamos no mundo espiritual. O que sai da nossa boca, o que a gente emprega de energia, o que a gente coloca o nosso dinheiro, porque o dinheiro, ele como eu falei aqui no início da live, é aquele momento que você está ali aplicando a sua energia. Eu estou trabalhando, seja ela braçalmente, que você está ali fazendo um serviço braçal, ou seja ela você está trabalhando em algo que você está criando. Por exemplo, preste atenção, o que eu estou fazendo aqui para vocês há 2 anos, trazendo live, ensinando vocês aqui. Isso aqui, o Senhor me devolve. Porque eu estou aplicando a minha energia aqui. Eu passo o dia, eu passo a semana pensando no assunto, estudando, e aplico na minha vida, anoto e ensino vocês. Você pensa que isso aqui vai sair de graça? Não. O reino espiritual me devolve de várias formas. Então, tudo que eu vou fazer para o reino de Deus, ele vai me devolver. Talvez você pense assim, o que a irmã Thalita está ganhando na live? Eu estou ganhando a bondade, a misericórdia, a provisão, saúde e financeiro também. Entende? Então, assim, não, o Espírito Santo, o reino de Deus, ele não fica te devendo em nada. Então, quando eu fizer um livro, quando eu fizer um curso e que eu vender esse curso aqui para vocês, é minha energia, o meu suor que eu apliquei ali. É o meu conhecimento. São anos e anos de estudo, são anos e anos de pagando para ir buscar em outras fontes. E eu tô dando aqui para vocês de graça. De graça para vocês. Para mim tá custando, mas eu entendi no mundo espiritual. E eu oro ao Senhor e falo assim, Senhor, olha aqui. Mais uma live que eu estou dando. Gente, vocês não têm noção. Quem compreende isso? Quem tá entendendo? Fala para mim assim, eu entendi. Então, o meu tempo que eu estou doando ali na igreja para liderar, para cuidar de ovelhas, para cuidar da obra do Senhor, tudo isso o reino espiritual me dá com prosperidade, me devolve. Amém, Daniele? É isso. Então, não tem nada perdido. Da mesma forma, acontece no reino das trevas. Então, o que eu aplicar lá no reino das trevas, eu vou receber como maldição. Então, isso é a remissão pela culpa, a oferta pela culpa. É uma oferta simbólica. Que você vai botar no seu coração e a gente vai fazer a oração de ligar e desligar. Tá bom?
Gente, essa live não vai ficar salva no Instagram, não vai ficar aqui. Ela vai pro YouTube. Eu preciso que vocês, todos vocês que estejam aqui, no link da minha bio, tem lá o link do YouTube. Tem um canal lá meu. Ele tá agora, vou começar a desenvolver esse canal, ele tá em crescimento. Eu pediria a você, o que vocês vão me dar, vão me abençoar. Divulga o meu canal, que eu vou estar colocando as lives lá agora, tá? Vou salvar aqui, mas vou estar passando pro YouTube. Porque lá fica melhor para você achar o tema, fica melhor para mandar para outras pessoas. Porque no Instagram vai começando a descer, fica mais difícil. Então eu vou colocando lá agora e orando para que esse canal vá crescendo, né? Pra gente alcançar mais pessoas. Então na minha bio aqui tem lá o link do YouTube. Salva lá, entra lá, se inscreve, tá bom? E manda para outras pessoas, vai mandando os links para pessoas se inscreverem, porque dessa forma vocês vão estar me ajudando, a estar me abençoando. Tudo bem? Combinado? Combinado, gente? Me ajuda nesse sentido, envia para outras pessoas. Só entrar aqui, clica no link do YouTube, aí vai abrir lá, aí você vai ver, Thalita Mendonça. Já tem lá algumas lives minhas salva lá. A gente está melhorando a página e vamos crescer esse canal em nome de Jesus. E eu vou colocar agora as lives lá. Vou salvar aqui, mas depois eu passo para lá e vou tirar do Instagram, tá bom? Tudo bem? Deixa eu orar pela sua vida, para que o Senhor possa te orientar, te dar graça, para você entender que não é sobre valor, não é sobre dinheiro, é sobre legalidade. É sobre legalidade, é aquilo que a gente faz. Você crendo ou você não crendo, você não concordando ou você não concordando, ligou no mundo espiritual e tá lá. E a gente precisa, é só olhar para a vida da pessoa. E eu tô falando de crente, é só olhar para a vida dele, financeira. Prosperidade, eu tô falando de prosperidade, provisão de Deus. Fica difícil, tá? Então vamos orar? Vamos orar para que Deus possa te dar esse entendimento, né, sobre esse assunto e você possa ser muito próspero em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, eu oro para que o Senhor venha abrir o entendimento dos teus filhos nesse sentido, naquilo que foi dito aqui, Pai. O Senhor sabe que tudo aquilo que nós ligamos, Senhor, na terra é ligado no céu. E assim como nós ligamos, nós precisamos desligar. E existe um princípio para desligar. Quando dois concordam na terra, é concordado no céu. Então, Senhor, debaixo dessa palavra e desse princípio, Pai, eu oro para que haja entendimento para o teu filho, para a tua filha, para que a vida dele, Senhor, venha fluir no mundo espiritual. E ele possa ser bem sucedido na vida dele financeira, Pai. Assim eu oro e já abençoo, Senhor, a casa deles e a mente deles, Senhor. Que haja, Senhor, prosperidade em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as áreas da casa dele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Ó, tem o link também da paternidade. Vai ser limitado, tá? A gente já tá com um número, ó, legal já. E assim que fechar a quantidade, a gente vai parar de anunciar. Então, se inscreve para você participar. Tem muito testemunho para me falar sobre paternidade. Ó, tremendo. Então, vambora. Deus te abençoe.